Vamos lá. A carta que Paulo escreve a Tito, irmão, ela tem um caráter mais simplório do que as que ele escreve para Timóteo. A própria redação, né, o vocabulário do grego utilizado é mais simples. Então, a redação da carta tem um caráter mais simples também no sentido teológico. As abordagens são muito práticas. São conselhos ministeriais que ele dá a Tito, de muita importância. Tão importante que nós veremos aqui que a aplicação para as igrejas de Creta são tão importantes quanto para as nossas no tempo de hoje. Tá bom? No versículo 1, ele já começa dizendo aqui, olha, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Este servo aqui é o grego ekletos, que é o escolhido por Deus para a salvação, mas no sentido de ser selecionado, não é qualquer escolha. Quando você escolhe o melhor produto, a melhor espécie, então Deus está tratando aqui com pessoas que ele escolhe para um determinado trabalho. Significando dizer que Deus é criterioso em suas escolhas. Ele escolhe pessoas para servir no ministério, pessoas que vão responder o seu chamado. Uma vez eu apliquei essa questão da escolha, da ferramenta utilizada, fazendo uso da figura de linguagem como um pedreiro que escolhe uma ferramenta para trabalhar. Um pedreiro que escolhe uma ferramenta para trabalhar, ele prefere uma ferramenta bem preparada, uma ferramenta boa, uma colher de pedreiro, uma desempenadeira, que estejam boa, que estejam bons, em bom estado, ou mesmo que seja uma marca boa, enfim, que seja adequado para o trabalho que ele vai fazer. Deus faz isso conosco. Naturalmente, Deus prepara, Deus capacita. A gente está muito adaptado a ouvir essa frase, né? Que Deus não escolhe pessoas preparadas, capacitadas, mas Ele capacita o escolhido. Sim, mas essa capacitação que a gente fala, Deus capacita o escolhido, é justamente por meio de um preparo individual. É uma resposta que nós damos ao ministério. Deus nos chama para o ministério e nós respondemos ao chamado de Deus, nos preparando para atender a vocação que Deus nos deu. Então, o preparo é muito importante. Então, a carta que Paulo escreve a Tito já começa falando da importância desse preparo, da importância de nós respondermos adequadamente ao chamado do Senhor. Isso é muito importante para nós. Tem uma palavra muito importante nas cartas pastorais que permanecem sendo importantes aqui na carta que Paulo escreve a Tito. Que ele diz no versículo 1, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, eusébia, do grego. Essa piedade aqui na Bíblia está relacionada com a reverência, com a prática de santidade da igreja cristã, em especial a obediência aos mandamentos de Deus. É a essa piedade que as cartas pastorais se referem. Então, é uma qualidade intrínseca do cristão. É uma qualidade que faz parte da vida do cristão, deve fazer parte da vida do cristão. Ele faz uma abordagem muito importante também quando ele se refere a Tito, ele chama meu verdadeiro filho. Ele está naturalmente dizendo que Tito recebeu Jesus, veio ao Evangelho por intermédio dele. Que Paulo foi a ferramenta, Paulo foi um instrumento pelo qual Tito veio à salvação, veio encontrar essa maravilhosa salvação. E ele considera Tito um filho na fé, meu verdadeiro filho. Esse nasceu da minha pregação, nasceu do meu trabalho, nasceu da minha vocação. Isso mostra para a gente a importância da gente manutenir os frutos de nosso trabalho. Jesus salvou uma pessoa por intermédio de você, continua cuidando dessa pessoa. Continua atrelado à vida dessa pessoa. Sabe, nós somos uma família cristã. Deus salva pessoas por nosso intermédio. E existem casos que Deus salva pessoas diretamente por nosso intermédio. Nestes casos, existe um laço espiritual que foi criado e que não
Então, o apóstolo Paulo mantém, ele vai percorrendo as igrejas, ele vai fazendo as viagens missionárias, e as pessoas que vão sendo salvas, e vão respondendo à vocação tal qual ele respondeu, são pessoas que ele vai levando para si, que ele vai levando para a vida dele. E não somente para a esfera ministerial, não. Tito é uma pessoa que conforta Paulo nas suas provações, nas suas dificuldades. Então há nesse texto aqui, irmãos, uma fusão da vida ministerial das pessoas com a vida pessoal. Deus trará pessoas para perto de nós por intermédio do ministério, que serão pessoas que estarão ao nosso lado em nossa vida. Sabe, é deixar de fazer aquela separação de a minha vida ministerial é essa e a minha vida pessoal é essa. Você só tem uma vida. As pessoas que Deus traz para você servir junto no ministério, são pessoas que Deus te presenteia para que você possa construir fortes laços de amizade. Não desperdice isso. Não desperdice isso. A todo momento, o apóstolo Paulo, nas cartas pastorais, ele fala disso. Porque quando as pessoas estão no amizades para estarem nas noites, constroem amizades que, por muitas vezes, são amizades verdadeiras. Amizades que estão no tempo bom e no tempo ruim. Quem é que nunca viu uma pessoa que não é cristã, mas que não abre mão de seu amigo no momento de dificuldade? Tem. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que o cristão, muito mais ainda, porque nós temos uma razão para isso, que é o amor de Deus derramado em nossos corações, devemos transportar essas amizades, essa parceria ministerial que nós construímos com as pessoas, que Deus vai levantando à nossa volta por intermédio de nós, ou por intermédio de pessoas que estão conosco, e fazer disto uma grande família. Quando ele diz aqui, meu verdadeiro filho na fé, ele está falando de afeição, ele está falando de cuidado, está falando de carinho. E isso é importante entre nós, Igreja do Senhor Jesus. A seguir, no capítulo 1, ele vai tratar de uma matéria muito importante, ministerial, tá? Que é a transferência de responsabilidade para Tito, para que Tito organizasse a igreja de Creta. E por que Paulo faz isso? Vamos comentar. O apóstolo Paulo é uma pessoa que reconhece para que ele foi chamado. Em alguns momentos ele diz muito claramente que ele foi chamado para pregar o evangelho. Ele é chamado para plantar igrejas. Isso fica claro com a leitura do livro de Atos e com a leitura das cartas paulinas. Ele é chamado para plantar a igreja. Então ele visita a igreja de Éfeso e planta lá uma igreja. Aliás, ele visita o povo de Éfeso e planta uma igreja lá. Ele visita o povo de Corinto e planta uma igreja lá. Ele visita o povo de Colosso, planta uma igreja lá. Visita o povo de Filipe, planta uma igreja lá. Então o apóstolo Paulo ele está adaptado ao plantio de igrejas, sabe? E isso é um direcionamento do seu ministério. Seu ministério é direcionado para o plantio de igrejas, para a pregação aos gentios, por isso ele diz que ele é o apóstolo dos gentios, e isso é uma característica ministerial. Ele está dizendo para nós que nós, pastores, evangelistas, diáconos, nós temos uma diretriz em nosso ministério. Existem mulheres que foram chamadas por Deus para servir na esfera social com tanta grandeza na igreja que se destacam. Então Deus faz com que nós percebamos onde é que a gente coloca a mão e começa a frutificar. Onde que eu coloco a mão e começa a produzir resultado. O apóstolo Paulo percebe isso. Ele começa a fazer as viagens missionárias e não abrir mão de fazer aquilo que Deus está fazendo, que está trazendo frutos. Irmãos, isso é tão importante para a igreja de hoje, porque
Às vezes nós construímos um senso de pertencimento com aquilo que nós trabalhamos, que a gente acaba deixando de produzir os resultados que Deus quer que nós produzamos, porque nós estamos presos a uma determinada esfera ministerial. Então Deus me chamou para um ministério, e Deus tem aquele ministério na minha vida, então eu preciso manter essa direção ministerial, sabe? Existem pessoas que foram chamadas para evangelização, para fazerem missões. Olha, mantenha esse foco. Mas esse foco, ele tem que ser percebido pela igreja. Notem, irmãos, que no Novo Testamento, em especial nas cartas paulinas e no ministério do apóstolo Paulo, está desenhado um formato ideal da igreja para o Novo Testamento. Nós temos uma pessoa que planta as igrejas, mas nós temos nesta pessoa que planta as igrejas um olhar especial de suas limitações ministeriais. Não, eu vou ficar aqui por um tempo determinado, a igreja está bem, a igreja agora precisa de uma organização, mas Deus está me chamando para outro lugar. E aí ele confia esta estruturação maior da igreja, essa consolidação da igreja e a organização desta igreja a outras pessoas e continua viajando. Irmãos, tem gente que diz que o apóstolo Paulo era um pouco exaltado por conta da maneira que ele defende o seu apostolado. Ele não aceita que alguém desafie ele no sentido de confrontar o seu ministério, de resistir o seu ministério, porque ele não estava com Jesus, andando junto com os discípulos. Então ele é muito firme nesse sentido. Não é porque eu não estava com Pedro, juntamente com João, no momento em que Jesus estava ceando, ou estava ministrando a ceia, que Deus não me chamou tanto quanto chamou eles. Então, nesse sentido, ele faz uma defesa muito firme do seu apostolado. E algumas pessoas vão confundir essa defesa que o apóstolo Paulo faz com uma exaltação, com uma soberba. Mas não. Paulo dá aula de humildade quando ele reconhece limites de atuação no seu ministério. Olha, eu fiz essa parte aqui porque isto me cabe. Agora ele escreve para Tito e diz: Tito, organiza a igreja de Creta. Organiza a igreja, Tito. Primeiro que essa viagem, é até curioso, essa viagem que ele faz juntamente com Tito em Creta, não está desenhada no Novo Testamento, tá? Faz parte daquele grupo de viagens que o livro dos Atos não registrou, né, que Lucas não registra nos Atos. Mas aqui ele faz menção. Ele faz menção de que ele esteve com Tito lá. E agora ele pede: ó, Tito, fica aí agora você e organiza esta igreja em Creta. Irmãos, isso é de uma humildade fora de série. Isso é um exemplo para nós, pastores, líderes de departamento, líderes de ministério, que nós podemos pedir a pessoas para que elas organizem, para que elas liderem conosco, para que elas ajudem, sabe, sem ser centralizador, desconcentrar o poder que por muitas vezes fica em determinados cargos, para que as demais pessoas possam também fazer florescer lindos ministérios e trazer tantos resultados quanto nós temos trazido naquela operação, ou naquele cenário que Deus tem nos chamado para servir. Então ele deixa Tito em Creta. Nesse segundo bloco do capítulo 1, ele deixa o apóstolo Tito em Creta, deixa Tito em Creta e diz: Tito, organiza a igreja que está em Creta. Organiza a igreja. Estabeleça presbíteros. Você quem vai estabelecer. Olha, irmãos, ele podia ter dito o seguinte: Tito, organiza a igreja que está em Creta e nomeia presbíteros que passarão por meu nome, que eu vou ver primeiro. Eu vou supervisionar.
Eu quero saber quem são os presbíteros que você vai estabelecer. Tito é novo. Timóteo é um jovem. Ele faz o mesmo com Timóteo. Mas não, irmãos. Ele é de uma humildade, de uma confiança no trabalho das pessoas que estão com ele. E é isso que Deus espera de nós. Eu vou dar uma parada aqui nessa parte, porque aqui tem uma aplicação muito linda para a nossa vida enquanto líderes de igreja. Talvez você que esteja fazendo esse curso, lidera um departamento, lidera uma classe, lidera uma igreja, ou ajuda a liderar um ministério de sua igreja. Enfim, o apóstolo Paulo fala, olha, Tito, organiza a igreja, nomeia presbíteros, confio em você, Tito. E é assim que a igreja cresce. Quando nós somos centralizadores e atraímos o poder todo para nós, não, o que vai acontecer tem que passar por meu crivo, porque a última palavra é minha, quem sabe sou eu, as normas são minhas, os critérios são meus. Se nós servirmos no ministério com esse perfil, nós deixaremos de produzir tantos resultados que Deus quer produzir, porque Deus quer que nós confiemos em pessoas, porque afinal de contas, a igreja não é minha, a igreja não é tua, a igreja pertence a Jesus. Então é essa parte que Paulo escreve para Tito, dizendo para ele, organiza a igreja que ficou em Creta, Tito, estabelece os presbíteros lá, é de uma aprendizagem fora de série para a nossa vida, tá bom? Nós precisamos estar atentos a isso. A seguir ele fala, olha, aquele que for repreensível, e os critérios, né? Olha, existem critérios, só fica atento aos critérios. Lembra das doutrinas que te ensinei? Dentre esses critérios, ele fala de uma coisa muito importante que ele não menciona anteriormente. Ele diz, olha, essas pessoas que sejam irrepreensíveis, versículo 6, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, disso ele já tratou, mas agora, que tenha filhos fiéis, irmãos, isso aqui é importante, que tenha filhos fiéis, e ainda mais, que não possa ser acusado de dissolução, nem são desobedientes. Ele traz uma exigência aqui para o presbiterato, para as pessoas que estão trabalhando no ministério, que pode parecer muito dura para a gente hoje. Mas os filhos precisam mostrar fidelidade ao pai. Os filhos precisam andar em sujeição. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que aquele que não governa bem a sua casa, como poderá governar bem a igreja de Deus? E essa aplicação, irmãos, ela não pode estar fora do nosso cenário, em nosso tempo, apesar de parecer uma palavra dura, apesar de parecer uma palavra difícil, porque exige que o líder espiritual seja primeiramente líder de sua casa. Então, liderar a nossa família, liderar a nossa casa, manter a amizade com os nossos filhos, liderança sobre a vida de nossos filhos, criar filhos obedientes é importante para o exercício do ministério. Ele põe isso aqui em um alto grau de critério que deve ser cumprido. Existem algumas características importantes também que ele fala, e eu vou fazer menção aqui que ele diz, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, e depois ele diz, lá no versículo número 10 e 11, porque existem muitas pessoas desordenadas, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aqueles que estão pedindo para que as pessoas sejam circuncidadas, querendo trazer o judaísmo para dentro da igreja. No tempo de hoje também tem, não no sentido de circuncisão mais, mas tem gente que vai tentar trazer alguma espécie de culto judaizante para o tempo de hoje. Recentemente conversava com o pastor antes sobre isso.
desses cultos judaizantes. Tem gente que tem o Kepá dentro da igreja, o Dalet, enfim. E aí o culto vai ter todo um formato judaico, a aparência tem que ser de um culto judaico. Irmãos, não tem necessidade disso. A gente tem que ter cuidado, porque Jesus, ele fez com que o véu do templo fosse rasgado na ocasião de sua morte. E aí, ali se rompeu uma aliança antiga e cria-se uma nova aliança a partir de Cristo. E parece que às vezes a gente quer retomar a antiga aliança. E se a gente faz isso, a gente invalida essa atual aliança. Se a gente faz isso, a gente invalida o sacrifício de Jesus, retomando a antiga aliança. Então é um cuidado que deve ser tomado pela igreja, que Paulo recomenda a Tito para que ele tenha redobrado a atenção nesse sentido. Ele faz uma abordagem aqui de um profeta que as pessoas de Creta consideravam muito. Ele diz, um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Ele está fazendo uma menção a Epimênides, um poeta, um sábio daquela época, considerado um dos 10 sábios da cultura grega, e que aquele povo cretense admirava muito. Só que esse sábio que os cretenses admiravam muito fez muitas críticas a eles. Fez crítica ao próprio povo, à igreja de Creta, ao povo de Creta, dizendo que esse povo de Creta, eles eram mentirosos, eram bestas ruins. E aí, Paulo incentiva Tito a usar agora esse próprio testemunho conhecido de Epimênides e diz, olha, ele tem razão. Epimênides tinha razão. Ele repreendeu severamente vocês porque vocês estão no caminho errado. Quer dizer, ele pega um gancho numa crítica que foi feita por um poeta, por um profeta que eles consideravam, né? Por um grande mestre da cultura grega, admirado pela igreja de Creta, admirado pelo povo de Creta, e diz, olha, ele tinha razão, ele criticou vocês, e agora eu vou pegar um gancho nessa crítica e vou dizer para vocês que o Evangelho diz isso para vocês. Olha como é que a igreja pode aproveitar a própria cultura de sua época para mostrar a verdade do Evangelho à igreja. Então a pregação pode ser sempre, pode se valer, aliás, da cultura, pode se valer do momento político, pode se valer da época, do cenário que a igreja está inserida para pregar o Evangelho. Esse gancho que ele pega, ele está ensinando Tito a fazer isso para que nós continuemos fazendo isso. É a aplicação da mensagem de Cristo que sempre será atual. Isso aqui é muito importante para nós que fazemos uso da palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque, vez por outra, a igreja está inserida num cenário de eleições, por exemplo. Não é? Nós estamos agora nas eleições municipais. Será escolhido um prefeito, será escolhido vereadores para cada município. Então, a igreja tem que pegar esse cenário e, com base no que acontece, aplicar o Evangelho. Não é para a gente trazer a política e pregar a política na igreja, não. É para a gente tomar por base o que está acontecendo e aproveitar isso e tomar o gancho, pegar esse gancho para pregar o Evangelho, para anunciar Jesus Cristo, porque essa é a mensagem que importa para a igreja. Por vezes, será as Olimpíadas. Quando o Brasil tem as Olimpíadas, a Copa do Mundo, então ele está encorajando a igreja a ser uma igreja que vive a realidade atual do seu povo. Entender a cultura,
entender o cenário envolvido e pregar o evangelho a partir de todas as realidades, a partir da realidade que a igreja vive, sabe? Então isso aqui é de uma importância muito grande, irmãos, muito grande. É nesse sentido, e não no sentido jamais de atualizar as escrituras, mas é nesse sentido que a igreja deve estar atualizada. É por essa razão que um pastor tem que estar atualizado, um obreiro tem que estar atualizado, um professor precisa estar atualizado. Então ele tem que saber o que está acontecendo no cenário político, ele tem que saber o que está acontecendo na esfera esportiva, de relevância para a sua cidade, de relevância para o seu país. Não é para levar isso para o púlpito e pregar isso, mas é para tomar esse gancho e pregar o evangelho. Pregar o evangelho, porque a mensagem da cruz é que importa. É a vinda de Jesus é que importa. É alertar as pessoas sobre a realidade da volta de Jesus é que importa. Mas esses alertas e a pregação do evangelho, elas podem ter o ponto de partida na realidade que a igreja está vivendo. Então, sempre o apóstolo Paulo faz isso. E isso é um ensinamento que precisa ficar fortalecido em nossos corações para que a gente também faça essas aplicações na igreja. Nesse sentido, sim, a igreja pode caducar. Quando a igreja prega o evangelho, mas não ensina os cristãos daquela igreja a lidar com a realidade atual, com o cenário atual. De que maneira que eu vou viver num cenário político que eu estou vivendo? De que maneira que eu vou viver no cenário dos esportes que nós vivemos? Então, quando essa pregação do evangelho é aplicada à realidade que o povo está vivendo, o cenário atual, então isso é muito importante. Então ele ensina aqui a contextualizar. Sempre, sempre. Isso exige de nós estarmos atualizados. E isso é importante dizer. E existe um cuidado aqui que nós devemos tomar, irmãos, que é o de nós não mudarmos a essência da pregação. Tá? Não mudar a essência da pregação. A pregação é cristocêntrica, a pregação é do Evangelho, a pregação é da cruz de Cristo. O alerta maior que existe é o da volta de Jesus, é o da salvação em Cristo Jesus, do risco que as pessoas correm de não serem salvas por Cristo e serem condenadas eternamente. Então são mensagens sempre atuais da igreja, porque essa é a mensagem do Evangelho. Mas quando nós pegamos o contexto e aí nos prendemos ao contexto e esquecemos da mensagem do Evangelho, a nossa igreja será uma igreja que vive o cenário político, que vive o momento esportivo, que vive uma catástrofe existente, mas que esquece de inserir Jesus em tudo isso. Entenderam? Que existe um risco. Então existe uma linha tênue que pode ser rompida a qualquer momento, e nós estamos recebendo esse alerta por meio das cartas pastorais, de pegar o cenário, de pegar o contexto que a igreja está inserida, esquecer o evangelho e agora começar a viver isso aqui, essa realidade na igreja. E a igreja vai ser uma igreja de esporte, a igreja vai ser a igreja política, a igreja vai ser a igreja que fala sobre as catástrofes, a igreja vai ser a igreja que anuncia sobre tudo, mas a igreja que não fala do evangelho, a igreja que não fala de Jesus. Então que tudo isto seja somente um ponto de partida para que o que importa, que é o evangelho, seja pregado e anunciado. Prosseguindo, no capítulo 2, ele faz uma exortação. Eu quero fazer uma abordagem aqui no ministério da terceira idade. Alguns chamam de melhor idade. Meus pais já dirigiram o ministério da terceira idade em nossa igreja, na igreja que eu sirvo, a Assembleia de Deus Ministério de Cordovil. E sempre trabalharam muito com isso. Mas no capítulo 2, ele faz uma exortação aos velhos, ou aos anciãos, né, da igreja, e também aos jovens e aos servos e tudo mais. Mas eu quero falar primeiramente dessa parte tão importante que é o ministério da melhor idade, ou da terceira idade na igreja.
ele diz que esses velhos ou anciãos sejam sóbrios. A edição Revista Corrigida usa o termo graves. Grave aqui é o grego semnos, que significa augusto, venerável, ou mesmo aquele que merece reverência, aquele que merece respeito. Então é nesse sentido que esses anciãos, que as pessoas mais velhas da igreja mereçam o respeito, sabe? Que elas possam ser olhadas e admiradas com todo o respeito e com todo o exemplo que elas dão e deram ao longo de suas vidas. O mesmo ele diz às mulheres idosas no versículo 3. Ele vai dizer, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos. Irmãos, ele está falando aqui de um ministério muito importante da igreja. Ministério ou departamento, né? A nossa igreja usa mais o termo departamento. Que é um olhar que a igreja deve ter para as pessoas mais velhas. Qual é o risco que existe nesse ministério? De nós servirmos ou atuarmos nesse ministério, entendendo que esse ministério é um ministério para cuidar do idoso. Também é. O cuidado do idoso deve ser pela igreja. A igreja deve cuidar do idoso. Mas o ministério da terceira idade é um ministério que deve existir para que este idoso seja uma referência para o mais novo. Então, quando a gente tem muitos idosos, muitos anciãos, muitos pastores, muitas irmãs de círculo de oração, que são idosos já na igreja, mas que as suas atuações ministeriais, ou estes encontros que nós temos na terceira idade, eles são encontros apenas para que essas pessoas sejam cuidadas no sentido de lazer e tudo mais, nós temos uma perda muito grande na igreja, irmãos. Muito grande. Porque a essência desse ministério é o aproveitamento desse idoso, desse ancião, que já está cansado de suas atuações ministeriais, mas que agora tem que sentar para ensinar os mais novos. Então é aproveitar. Então esse ministério é o responsável pelo aproveitamento da sabedoria dos velhos, para que estes velhos, estes anciãos, possam transmitir para os mais novos todo tipo de sabedoria e conhecimento. Irmãos, isso aqui é maravilhoso demais. Porque, imagina você, as irmãs velhas e anciãs da igreja, que tiveram atuações ministeriais ao longo de toda a sua vida, os irmãos que tiveram atuações fortes ministeriais ao longo de toda a sua vida, estas pessoas agora estarem reunidas num grupo de conselheiros, não para os anciãos, não somente para os pastores, mas para as pessoas mais novas. Ele fala aqui, irmãos, de um trabalho interministerial. Se você vai falar de departamentos, interdepartamental, onde ele está fundindo o departamento de jovens com o de velhos, o de jovens com o de anciãos, para que os jovens possam aprender com os mais velhos. Ele chega a dizer que as mulheres vão aprender a ser uma boa esposa com aquelas que já são esposas há muito tempo, são anciãs, que já fizeram bodas de ouro, ou que já ultrapassaram esse momento. Irmãos, essa carta, esse ensinamento que Paulo dá a Tito, para que ele faça isso na igreja, é tudo o que nós precisamos no tempo de hoje. Tudo o que nós precisamos no tempo de hoje. Sem tirar nem pôr. Imagina você, um jovem que tem dúvidas quanto ao namoro, noivado e casamento. Anciãos que enfrentaram ao longo de sua jornada ministerial, familiar, profissional e de vida tantas situações, tem tanta experiência para passar para essas pessoas de alerta. Então, um jovem não deve casar nunca sem tomar conselho com os mais velhos. Uma moça, um rapaz, um jovem que tem dúvidas na esfera profissional, irmãos, isso não é somente para a esfera eclesiástica dentro da igreja. Intracorpos,
Não tem natureza intracorpus, mas é de natureza geral. É para a vida. Um jovem que tem dúvida quanto à sua vocação profissional. Na igreja nós temos pessoas que venceram barreiras, que são bem-sucedidas, que já aposentaram, que têm um leque profissional gigante. E essas pessoas podem ensinar os nossos jovens, orientar os nossos jovens profissionalmente. Irmãos, isso aqui é de uma grandeza absurda. E o que Paulo quer é que Tito estabeleça isso na igreja. Organiza a igreja, Tito. Pega os anciãos, os presbíteros, os homens mais velhos, as mulheres mais velhas. Usa essas pessoas na igreja. Cuida delas, sim. Ele ensinou isso a Timóteo. Cuida dos mais velhos. Mas a aplicação agora não é essa. Já falei sobre cuidado dos mais velhos. Cuida dos mais velhos. Examina se tem alguém desamparado pela família. Essas pessoas têm que entrar numa lista de assistencialismo da igreja para que sejam mantidas e sustentadas pela igreja. Isso já foi dito, mas o que eu digo agora é de uma natureza maior ainda. Pega esses velhos e essas velhas da igreja, os anciãos da igreja, e estas pessoas precisam ensinar tudo o que elas têm. A bagagem construída não pode morrer com elas. Irmãos, a grandeza desse ensinamento revela o tamanho do desperdício das igrejas do tempo de hoje. Nós estamos construindo igrejas joviais, estamos construindo igrejas cheias de jovens, e isso é muito bom. Os jovens precisam estar na igreja, e a igreja precisa ter ministérios, campo de atuação para esses jovens, para o crescimento da igreja, e é assim que a igreja se revigora, e é assim que a igreja cria vida, e é deste modo que tem que ser. Mas o que ele está ensinando aqui é que tem gente na igreja com tanta bagagem que vai morrer com a bagagem que tem, porque não teve um Paulo para ensinar a Tito. Pega esses anciãos e a bagagem que eles têm e põe essas pessoas num curso, num aconselhamento, sentada com os moços, com as moças, para que possa ensinar aos mais jovens como se portar na família, como se portar no trabalho, como conseguir conquistar coisas boas na vida, como exercer o ministério, enfim, tudo o que essas pessoas adquiriram de bagagem espiritual e de vida precisa ser ensinado. Tito, em nome de Jesus, não deixa a sabedoria dos anciãos morrer com eles. É isso que ele está dizendo. Gente, eu fiquei aqui, impressionado. Essa temática foi uma das que falou mais fortemente ao meu coração, porque eu percebo o tamanho do desperdício das igrejas no tempo de hoje. Cabeça branca, as pessoas que estão com a cabecinha branca, o carequinha, não é? Mas que tem tanta sabedoria, tem tanto para nos ensinar, sabe? O que Paulo está dizendo aqui é que um pastor de uma igreja pode chegar perto de uma pessoa mais velha, de um ancião, de uma anciã, e pedir conselhos. O que eu faço? O que você acha que eu devo fazer para melhorar? Sabe, gente, é de uma grandeza absurda o que ele ensina aqui, e que deve martelar em nosso coração e em nossa mente. Então, você que é jovem, está fazendo essa aula, está fazendo esse curso, ou está participando, assistindo esse vídeo, até mesmo após esse momento de curso, deixa esta exaltação jovial, esse castelo fortalecido que normalmente tem no coração do jovem, deixa ele ser desconstruído por um ancião, por uma anciã. Permita que a sabedoria dos mais velhos ensinem você a dar passos mais seguros. Isso é muito importante.
ele continua, né, falando de que a graça da salvação é a maravilha maior para as nossas vidas. É o segundo bloco desse capítulo 2, que vai do versículo 11 em diante, quando ele ensina sobre a salvação. Ele está basicamente dizendo aqui, irmãos, que nós não somos salvos por obras. E ele fala que nós somos salvos pela misericórdia de Deus. É como se a graça fosse um fruto da misericórdia. Então você tem a misericórdia de Deus, o Senhor permitindo-se ser conhecido, Jesus sendo entregue na cruz por nós, essa maravilhosa obra de salvação acontecendo, que não foi a gente que criou, não foi a gente que fez, foi uma iniciativa divina ao nosso favor. Então não foi inicialmente a partir de nossas obras, mas foi Deus descendo até nós, por isso aquele nome Emanuel, né, que traduzido é Deus conosco. Misericórdia de Deus. A graça como um fruto da misericórdia. E como um fruto dessa graça, o novo nascimento, a regeneração chega até nós. A mudança de mentalidade. Isso é muito importante. Ele trata desse assunto aqui com propriedade. No versículo de número 13, ele diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala de uma alegria que nós devemos ter pela vinda de Jesus. Quando ele escreveu a segunda carta para Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8, ele também aprecia essa esperança da vinda de Jesus, e ele diz que nós temos que amar a vinda de Jesus. Deve ser assunto primeiro de nossas vidas e deve ser razão de satisfação nossa falar sobre isso na igreja, falarmos sobre isso na igreja e, do mesmo modo, ouvirmos sobre a vinda de Jesus, sabe? E de particular alegria nossa, a bênção apostólica. Porque quando a gente faz a menção à bênção apostólica no final do culto, a graça de Jesus, e tem gente que tem o hábito de inverter as pessoas no momento da bênção apostólica. Não tem necessidade disso. A gente usa o texto de Coríntios, capítulo 13, que é a graça de Jesus vindo primeiro, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. É a ordem que normalmente se convencionou impetrar uma bênção deste modo, e isso é uma bênção maravilhosa, que eu quero receber em todo culto e você também. Mas tem gente que tenta corrigir a bênção apostólica e diz o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Como se fosse errado falarmos primeiramente da pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo, nessa questão da Trindade, ele trabalha isso muito bem. Por quê? Existem momentos que o apóstolo Paulo faz menção primeiro à pessoa do Filho, depois à pessoa do Pai, depois a pessoa do Espírito Santo. Aí, lá em Efésios ele mistura tudo. Ele faz a menção primeiro ao Espírito Santo, depois ao Pai, depois ao Filho. Em outro momento, primeiro o Filho, depois o Espírito Santo, depois o Pai, para mostrar para a gente que não tem essa coisa de ordem. Quando a gente diz primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade e terceira pessoa da Trindade, não significa em ordem, quando a gente menciona isso, é em ordem de revelação. Que primeiro o Pai foi conhecido, depois o Filho foi conhecido, e depois o Espírito Santo foi conhecido por nós. Então a gente está fazendo menção a um nível de aprofundamento de comunhão. No Antigo Testamento, Deus sobre o homem, Deus o Pai sobre o homem, mas o Senhor lá e nós aqui, e ocasionalmente Deus se manifestava à terra, né? Por meio de uma teofania, manifestação teofânica. As pessoas viam a glória de Deus, ou um anjo, num formato humano, enfim, Deus sobre o homem. Quando Jesus vem à terra, né, e aí por isso Deus conosco, Deus é revelado na pessoa de seu Filho. E agora nós temos o conhecimento maior. Olha que o nível de intimidade com Deus está aumentando. Deus estava sobre o homem, nos evangelhos ele está com o homem.
Quando Jesus sobe ao céu e envia a pessoa do Espírito Santo, o nível de profundidade, de intimidade entre o homem e Deus começa ainda a aprofundar-se. Hoje o Espírito Santo está conosco. Jesus subiu e enviou o Espírito Santo, que está onde? Não está sobre nós, ele está dentro de nós. Então é nesse sentido que a gente fala primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade e terceira pessoa da Trindade. Não no sentido hierárquico, como é feito por algumas seitas. Então não há necessidade de correção da bênção apostólica. Mas o que eu quero falar aqui propriamente dessa questão da bênção apostólica é que a gente completa essa bênção dizendo que essa bênção é impetrada a todos os que amam a vinda de Jesus. Porque Paulo enfatiza isso para Timóteo e para Tito, que são pastores, para que eles enfatizem isso para as igrejas. Que há necessidade das igrejas amarem a vinda de Jesus. Isso é matéria importantíssima para nós. Por quê? Que isso hoje torna-se um alerta. Não tanto antes, mas hoje torna-se um alerta, porque as igrejas, muitas delas, tornaram-se igrejas com essência triunfalista. Então você vai para a igreja para receber uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, uma palavra de crescimento, uma palavra de que vai dar certo, uma palavra coach, né? E aí esse evangelho coach do tempo de hoje, ele tem extraído essa mensagem principal do evangelho, sabe? O evangelho também é sofrimento. É vitória, sim, mas também é sofrimento, também é cruz. E o evangelho, ele aponta para uma promessa muito maior. Para uma promessa que cobre todas as outras promessas. Tem gente que diz que quem tem promessa não morre. Algumas vezes eu fiz menção a uma alegoria para explicar sobre isso. Imagina você uma pessoa que tem... Eu vou fazer vou usar nessa linguagem figurada figuras que são muito conhecidas e muito usadas no tempo de hoje. E eu vou falar, celular, aparelho celular. Tem gente que tem um aparelho celular bem caidinho, bem fraquinho. Né? Mas aquilo ali foi uma conquista para aquela pessoa. Ela conquistou, então ela está satisfeita com aquele aparelho telefônico. E de repente perde aquele aparelho telefônico. Poxa, mas eu não podia perder, porque eu recebi uma mensagem na igreja da última vez e eu não posso perder nada. Agora, se aquela pessoa perde aquilo e no dia seguinte recebe um celular muito melhor, de última geração, não vou mencionar nome para fazer propaganda, né? Mas um celular de última geração, você vai receber de graça aquele celular. Toma aqui, ó. Deus mandou te dar esse telefone. Vai para a terra. Que bênção. Deus na terra. Aleluia. Vai esquecer rapidamente aquele telefone antigo que tinha. Sabe? Não vai mais considerar aquele telefone antigo que tinha como a sua bênção maior. Você recebeu algo muito maior, algo superior. Irmãos, imagina você. Estamos falando aqui numa linguagem humana. Imagina você nessa esfera celestial e divina que não tem comparação. Né? Muito mal comparando. Essa linguagem figurada pode fazer você entender que existem coisas menores e maiores. O céu cobre toda promessa terrena. Toda promessa terrena. Então, quando Paulo encoraja Timóteo e encoraja Tito para que essa mensagem seja a mensagem principal do Evangelho, é para que nós não permitamos que esse Evangelho coach, que esta mensagem triunfalista desvirtue o Evangelho do tempo de hoje. No capítulo 3, irmão, ele faz algumas admoestações também muito importantes, e é da regeneração. Nós estamos findando aqui no versículo 5, não pelas obras, como eu mencionei, né? Naquele nível, misericórdia, graça, regeneração. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo.
Mais uma vez, ele faz um alerta para Tito, que ele já tinha feito para Timóteo, no versículo 9. Não entra em questões loucas, genealogias, contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Eu vou traçar aqui um debate muito legal. E aí fica aquele debate que ele entra num campo de briga, de disputa, em que alguém precisa vencer. Esse tipo de debate ele não é produtivo, sabe? Então, esse debate evangélico, que é no sentido de esclarecer, isso é bom. Quando tem um debate no sentido de esclarecimento, vamos trazer várias visões, várias abordagens que vão fixar esse conteúdo doutrinário no coração dos irmãos. Ok, debate produtivo. Debate no sentido de disputa, de guerra, ou até de zombarias, são debates que ele pede para que nós evitemos. Então, isso revela a sabedoria de sua parte, tá? Quando você é convidado, mas e agora? E agora? É incitado, é provocado por debate, que você sabe que a outra parte não está predisposta a receber a mensagem do Evangelho, mas sim em provocar algum tipo de disputa no campo acadêmico, ou mesmo no campo humano, não é a vontade de Deus que nós entramos, né, nós embarquemos nesse tipo de debate. Ele fala isso com propriedade. No final, irmãos, dessa carta, ele faz uso daquelas recomendações particulares. Ele diz, olha aqui, quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Ele queria passar o inverno ali. E o mesmo que foi enviado, esse Tíquico, é o mesmo Tíquico que foi enviado para Éfeso, quando Paulo escreve para Timóteo. Importante notar que toda vez Paulo faz isso. Ele fala, olha, quando eu te enviar alguém, procura estar comigo. O que reforça aquela fraternidade, aquele laço forte de irmandade que deve haver entre os ministros do Senhor no tempo de hoje. Então, numa igreja, não pode haver uma divisão, uma disputa que faça com que aquela igreja tenha inimigos, sabe? Rivais. Não. As pessoas precisam ser aproveitadas, cada uma no seu ministério, para que possam desenvolver algum tipo de laço fraternal, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele não abre mão de estar perto das pessoas que trabalharam juntamente com ele. E faz essas pessoas fazerem parte da vida dele. Isso é muito importante. Eu quero dizer aos irmãos que eu vou finalizar por aqui, o horário já deu. Eu quero agradecer muito a vocês. É a última aula, e eu quero ser grato a Deus pela vida de vocês. Foram 4 encontros maravilhosos que nós tivemos. Volto a dizer, não é o último curso, teremos outros cursos, outras novidades. A mais ampla delas é esse que eu quero fazer de Novo Testamento com noções de grego, certamente com duração de aproximadamente 1 ano ou mais. Mas, irmãos, eu estou muito feliz, tá? Com a vida de todos vocês, quero agradecer. Vai aqui a minha gratidão a todos os irmãos que participaram, compartilhavam nas redes sociais, mandavam perguntas, mandavam testemunhos para mim de edificação, de tantas bênçãos que receberam por meio desses ensinamentos. Isso também edificou muito a minha fé. Esta troca é muito boa, porque vocês recebem, eu recebo muito de Deus também, por meio dessa troca. Então, quero agradecer a todos vocês, dizer que eu estou muito feliz. Quero dizer a vocês também que estão aí do outro lado, que eu sou muito grato, pastor Diego que está comigo aqui, Anderson, porque fizeram parte desse curso. Eu também não tenho palavras para agradecer, foi uma bênção, tem sido uma bênção de Deus. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Então aí compartilha essa minha gratidão com aqueles que não puderam estar presentes. Eu quero ser grato a todos vocês.
deixa uma mensagem no grupo, eu também vou mandar uma mensagem para você lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Vai no grupo do WhatsApp depois, que eu tenho uma palavra para vocês, tá? Eu vou mandar um áudio para vocês, não é para você compartilhar, é para vocês. Esse áudio que eu estou mandando é para todos vocês que estão nesse grupo. Que estão nesse grupo, porque, de algum modo, já fazem parte do meu ministério. Porque esse curso tem sido tão proveitoso para vocês, como eu tenho recebido esses feedbacks, quanto para mim. Tá bom, gente? Lorena Neto. Obrigado, pastor, e toda a equipe, por repartir a nós e a essa geração o conhecimento do Senhor. Que Deus abençoe e Deus seja louvado na vida. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe muito também, tá, Lorena? Em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês, alunos. Um forte abraço em todos vocês.